Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco, que a gente começou já de quinta marcha, Antenados de sexta-feira. Deixa eu dar essa notícia para vocês, olha. Em nome do politicamente correto, né, e do Estado laico, que a gente vai debater um pouco sobre isso, um grupo satanista está anunciando que irá distribuir livros infantis ensinando a adoração a Satanás em escolas públicas nos Estados Unidos. Para eles, isso trata-se apenas de garantia constitucional da liberdade religiosa. Os conflitos entre ateus e cristãos sobre a distribuição de literatura em escolas públicas dos Estados Unidos chamou a atenção da mídia, mas o grupo Templo Satânico, que é sediado em Nova York, pretende oferecer livros de colorir às crianças que frequentam as escolas públicas. Eles dizem que o conteúdo, contudo, eles negam a intenção que seja para atrair a criança para a sua religião ou doutriná-la. Eles estão falando que os representantes da cidade de Orlando, na Flórida, disseram que ainda não receberam nenhum pedido formal para a distribuição desses livros, mas que reservaram o direito de revisar todos os materiais que sejam oferecidos ou distribuídos aos alunos. Deixa eu voltar a fita, deixa eu ir passo a passo, porque isso aqui é um debate, a gente pensa que não, mas é um debate muito, muito profundo. Porque quando a gente vê esse tipo de coisa de distribuição de qualquer coisa satânica, a gente fala de Satanás, está errado. Mas se a gente também protege ou levanta a bandeira da liberdade religiosa, isso é uma coisa normal. Dentro do âmbito de liberdade religiosa, se eu sou evangélico, eu posso dar uma literatura. Se ele é mormon, pode dar. Se ele é muçulmano, pode dar. Quem sou eu para dizer que ele não dá? Porque às vezes é uma opção religiosa. Um satanista é uma opção de confissão de fé daquela pessoa. Deixa eu nesse âmbito primeiro, antes da gente falar do fato, como é que vocês entendem isso? Porque às vezes liberdade é muito boa quando é para a gente. Quando é para os outros e fere um pouco o que a gente acredita, aí, pastor Sidney, olha, é mais embaixo o buraco, né? É minha forma particular de pensar. Entre o politicamente correto e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a liberdade religiosa e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, com toda a liberdade que se tem, com toda a lei que se faça, quando você distribui um material que está sendo voltado para a propaganda do diabo, você está ensinando aquela criança a matar, roubar e destruir. Então, assim, dentro dessa lógica, eu não posso pegar porque uma FATEC tem um curso de engenharia, então eu vou botar umas crianças aprendendo a fazer bomba, a fazer homem-bomba, carro-bomba. Eu não posso pegar a lógica dessas coisas para tentar criar outras que não tem nada a ver, entendeu? O Estado é laico, mas também não é cego. Não pode ser tão absurdo dessa forma. Eu entendo assim, eu acho estritamente errado, não apoio de nenhuma forma uma ideia dessa, acho que é uma ideia extremamente imbecil de alguém que gerou um negócio desse, de ir para a porta de uma escola dar um material satânico para uma criança. Eu acho que um camarada desse, ele não, sei lá, tem nada na cabeça. Pastor Rubens, e eu acho que um dos conceitos mais claros quanto a Estado laico versus Estado ateu, eu aprendi até no debate, numa explicação sua, que de fato, se a gente se propõe a ter um Estado democrático, um Estado laico, o que a gente está falando é o seguinte: todos têm espaço, todos têm liberdade, independente se eu concordo ou não, infelizmente, né? Independente, pode ser contrário à minha fé. Já um Estado ateu é aquele que proíbe todas as religiões, faz o seguinte: não pode ninguém. Então, a gente é a favor do Estado laico até quando isso não... Essa é a grande verdade. Isso não vem contra o que a gente acredita e quando pisa no nosso dedo, no nosso ferida. Quando pisa, que é um caso desse, como é que você entende que deve se lidar? Porque isso é um Estado laico. Na verdade, o Estado laico tolera qualquer manifestação religiosa, escolha religiosa. Todavia, existem limites que são intransponíveis da lei. Por exemplo, alguém não pode cometer um crime alegando ser uma prática religiosa. Aliás, no Brasil até se cometem alguns contra o meio ambiente, tá certo? Mas isso é outra discussão. Agora, quando a gente parte do princípio que a gente vai dar liberdade, que na verdade não é o Estado que dá liberdade, para a escolha é o próprio Deus. Inclusive fala lá, você tem a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida. Então a pessoa tem o direito de seguir Satanás se quiser, ou declaradamente ou não declaradamente. Definitivamente ela tem esse direito dado por Deus. Ela só tem que estar atento que Eclesiastes está dizendo lá, que virá tudo a juízo. Tá certo? Então ela vai ser julgada pelas escolhas que ela fez. Salvação, olha só, salvação, seja para quem segue a Satanás, ou seja para quem segue a qualquer outra pessoa que não Jesus Cristo, o caminho é o mesmo, a condenação, porque salvação só em Jesus. Agora, sob o ponto de vista do Estado laico,
a pessoa tem o direito de fazer a escolha, qualquer escolha. Ela pode dizer assim, eu prefiro ser ateu, aí ele vai dizer que Deus não existe. Eu sou agnóstico, não sei se Deus existe, tal, tenho as minhas convicções. Ou então eu sigo a religião que eu inventei. A preocupação que nós temos que ter é o seguinte, quando a gente defende o ensino religioso nas escolas, talvez seja esse o contexto lá, a gente está dando liberdade. Quando eu falo assim, eu defendo o ensino religioso nas escolas. Aí, meu irmão, vou ensinar de tudo. Eu estou dando a liberdade para todas as pessoas defenderem as suas convicções religiosas nas escolas. Então, será que isso vale a pena? Eu entendo que é um debate que nós temos que ter muita cautela. É profundo, porque a Igreja de Jesus Cristo nunca precisou de nenhum aparato estatal para crescer, para anunciar a sua mensagem. Porque o cristão, ele é tão proativo, ele tem que ser tão proativo, que ele tem que fazer como Jesus. É ir para cemitério, onde falar para os vivos, evidentemente, né? E com os vivos, e com o vivo, né? Falar para aqueles que estão vivos. Mas se tiver muita fé, fala com que ele levanta. Se tiver fé, manda o morto sair lá de dentro do túmulo, enfim. Agora, nesse caso, o que tem que se levar em conta é que se uma escola falasse, no caso dos Estados Unidos, talvez o debate lá vá para esse lado, se uma escola falar, não, eu vou permitir que se distribua material satânico. Lá, a democracia é muito amadurecida. Os pais vão falar, tá bom, então eu tiro os meus filhos daí. Ou seja, vai ficar apenas com os filhos dos satanistas. Será que uma escola se sustenta com 2, 3 alunos? Não. Então, eles vão provavelmente ter que ter, sob pressão da própria democracia, não permitir esse tipo de coisa. Exato. Deixa eu tocar num ponto desse. Imagine você que pode ser numa escola, qualquer tipo de juntamento de pessoas públicas, né, que possa ter. E você tem, de fato, essa ação da liberdade de expressão, de religiosa, de culto, de confissão de fé e de tudo mais. Só que você tem uma maioria, de fato, que confessa um tipo de fé. E se você for inserir qualquer tipo de material, seja escolar, seja curricular, dependendo do ambiente que a pessoa esteja, que seja contrária. Porque quando a gente fala de Satanás, não é o ponto de vista dele, do Deus dele. É um ponto de vista... Eu não estou falando que Satanás ele é o polo contrário de Deus, porque não é. Né? Martinho Lutero, Satanás é um nulo, é um derrotado. Falou, o diabo é o diabo de Deus. Depois eu debato sobre isso. O diabo é o diabo de Deus. Mas, de alguma maneira, isso pode trazer algum tipo de tumulto para as pessoas que ali convivem, ou para os seus pais, para aquilo lá. Um colégio público que sustenta o discurso de liberdade religiosa pode evitar que pelo menos esse material específico entre por causa disso, porque tumultuaria ou não pode? Na verdade, não existe a regulamentação ainda no Brasil, embora exista previsto alguns espaços na lei para se colocar, mas não existe uma regulamentação específica para o ensino religioso. Mas o ensino religioso, quando for estabelecido, vamos dizer assim, ele vai ser estabelecido de forma facultativa. Ou seja, o aluno assiste se quiser. Eu acho até que seria uma discussão. Deixa facultativo e o aluno assiste se quiser. Alguém pode falar assim, eu prefiro que o meu filho aprenda a teologia cristã evangélica. O outro fala, não, eu prefiro que o meu filho aprenda a teologia A, B, C. Agora, o cristão, ele tem que estar atento a isso. Quando ele fala assim, eu defendo o ensino religioso nas escolas, ele está defendendo o ensino religioso. E não só o meu, a minha religião, de todas as religiões. Depois não reclama que o camarada foi com uma religião lá que é o oposto do seu conceito e vai lhe desagradar. Então, o ideal é a gente ter cautela nesse debate. E uma coisa importante é os cristãos têm que estar muito atentos, André, porque, na verdade, o desespero que se estabelece nesse período eleitoral, e é bom que se tenha essa atenção, é que os cristãos ficam assim, olha, eu vou defender a vida, a família, eu vou ser contra o aborto. Esquece de todos os demais temas. Esquece que o aborto, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, é contra. E os parlamentares católicos não querem confrontar a CNBB. Os evangélicos são contra. Muitos brasileiros são contra. É bom que nós saibamos disso, que os evangélicos fazem um grande trabalho no Congresso Nacional e fizeram nas últimas legislaturas, né? E devem continuar fazendo. Portanto, é importante nós escolhermos pessoas que pensam como nós, mas é importante também os evangélicos ficarem atentos de outras coisas mais que precisam ser defendidas, dentre elas, esse debate do ensino religioso, porque isso existe e uma hora que se definir, depois a gente não pode reclamar, porque a gente não está debatendo isso, e aqui eu cumprimento a Boas Novas por ter levantado essa questão que raramente é levantada no meio evangélico, e é bem colocado aqui. E aí eu te pergunto mesmo, será que a gente seria, já tendo esse aspecto, essa visão, Eduardo, você imagina, será que a gente é a favor de um ensino religioso, já que todos podem não ensinar? Eu discordo completamente dentro da escola, até mesmo porque quem seria o professor? Eu, como cristão, vamos dizer assim, se eu fosse professor de uma escola para ensinar uma educação religiosa, eu levaria a palavra de Deus para eles. No campo de futebol, né? Ainda ia funcionar melhor ainda. Exatamente. Ex-jogador. Exatamente. Agora, se vem um satanista como professor, para onde ele vai se inclinar?
Eu, como cristão, os meus filhos não estudariam nessa escola. Se não tivesse opção de participar da matéria ou não deixaria. Até Entendeu? tem isso Agora, também, porque será que todos que vão ensinar a fé cristã evangélica vão ser cristãos evangélicos? Não necessariamente. Exatamente. A escolha do Estado disso tudo. Já pensou, tem um cara que não acredita em Deus ou em Jesus e ele Passa no concurso. Mas ele passa no concurso, vai ter que estudar. Essa aqui que é a matéria? Tá bom, vou passar. Essa Pode matéria ser. fria. Agora também, bom por nós debate. termos essa liberdade religiosa, eu morei no mundo árabe, né, há muito tempo. E eu morei na Síria, em Damasco, entendeu? Onde está toda essa guerra hoje, onde tá implantando o Estado Islâmico, né? Onde a lei islâmica rege o país, entende? E o índice de adultério, o índice de assassinato é muito grande naquele país. Então a liberdade religiosa no nosso país, eu acho que deve ser respeitada por nós no seguinte critério. Eu creio em Deus, você talvez não tenha a mesma crença que eu, mas quando você for falar do teu Deus, ou eu possa te respeitar, porque você tem seguido a tua regra de fé. Agora, eu não concordo com a sua regra de fé. Entende? Então eu tenho a liberdade, você tem a liberdade para proclamar o teu Deus. Eu tenho a liberdade para dizer que o meu Deus é o Deus vivo e é o Deus que me salvou. Mas eu acho que até no início do debate, se ficar no campo do subjetivo de eu não concordo, na minha ideia acabou, mas eu não vou ter que me manifestar e esfregar na sua cara que você está errado. Aí você já está ferindo, às vezes, a questão. Que é um debate, gente, que eu acho fantástico. Eu gosto sempre de tocar nisso. Porque a gente tem a tendência, nós evangélicos no Brasil, a gente tem a tendência de achar que tudo é perseguição religiosa. Então, tipo assim, pode parar com o banda, pode parar com todo mundo. Mas se é parar comigo, não, isso aí já é perseguição religiosa. Deixa eu dar um exemplo, trem. Claro que eu estou falando a nível religioso. Tinha cultos no trem, não sei o quê, vamos parar com culto, não sei o quê. Até eu falei mal, enfim, porque tem pagode e tudo, mas pagode às vezes não tem nada a ver com religião. Mas eu imagino, eu estou num trem e começa alguém a fazer um despacho do meu lado, eu ia ficar altamente incomodado. Altamente incomodado e achar um absurdo. Do mesmo jeito, quem é Umbanda, e a gente tem que respeitar, gente, isso é liberdade religiosa. Tá aqui, alguém começa a pregar, ele acha altamente desrespeitador. Então como é que eu quero para mim o que eu não quero para o outro, né? Como é que eu acho absurdo? Tem que acabar com esse negócio de despacho aqui dentro do trem, mas é absurdo também tirar o crente pregando, porque tem que pregar. A gente tem 2 pesos, 2 medidas, porque que eu falei? Quando o direito e a liberdade é pra gente, legal, glória a Deus, aleluia, muito bom. Quando é para os outros, isso vai me confrontar? Calma aí, não sei, não pode, isso é um absurdo. Vamos pensar nisso, vamos para o rápido break. E essa liberdade foi dada porque para isso aí é um debate feio. Todo mundo falou mal de pregação no ônibus, mas todo mundo que falou mal de pregação, que tiraram a pregação do ônibus, fosse lá, tivesse um despacho, não iam deixar acontecer. Não, então calma aí. Agora é interessante, quando estava esse problema no Brasil, estava em alta... Eu não estou promovendo também o despacho não, tá, gente? Só estou falando que se a nossa cabeça é liberdade religiosa, reflexão. Todo mundo pode tudo. Ah, não pode ninguém, então ninguém pode nada então também. Pode nem pagodeiro. É reflexão. Nem importante. funk. André, quando houve esse negócio de debate do trem, do pregação no trem aqui no Rio de Janeiro, eu fui um dos que fui contra, porque era uma manifestação, as pessoas ficavam cantando, os irmãos cantando, achavam que aquilo não atrapalhava, tendo em vista que as pessoas cantavam outras coisas, e tinha até trem do funk, tá certo? Que é um negócio muito mais agressivo com qualquer religião, vamos dizer assim, em muitos casos, né? O funk, em muitos casos, que existe até funk gospel, que tá uma mensagem lá, evangélica, eu não vou aqui fazer crítica a isso. Agora, o funk das outros tipos aí, alguns tipos, são bem agressivos. Agora, eu estive em Paris, no metrô de Paris, e vi um irmão pregando. Eita. Aí eu filmei. Se você quiser conferir, vai lá no YouTube, é um videozinho de poucos segundos. Não pararam? Os caras ninguém tá no... Não, até depois houve até acabou, ele pregou rápido e tal, e acabou. Mas o vídeo tá no YouTube, se você quiser tem 15 segundos. Tá vendo só? Mas pra mostrar que lá naquele país onde surgiu, onde foi o berço do iluminismo, o materialismo enorme e tal, lá naquele país subdesenvolvido, na França, eu vi uma pregação. Agora, nesse país desenvolvido aqui, na Baixada Fluminense, tá ruim de pregar. É que não deixaram, o cara foi pra França pregar, crente. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta no Antenados na Geral, continue conosco. A gente vai mostrar muita coisa interessante, muito debate aqui no Antenados. Não sai de frente da televisão, tá bom, crente? Tá bom? Posso ir pra essa câmera? Não pode? Tá aqui. A gente volta já já.